Graça e paz, amada igreja, sejam bem-vindos a mais um EBD da Igreja Batista Pérola dos Mares. Muito obrigado por estar aqui. Já vai deixando o like, colocando aqui, compartilhando nas suas redes. Então vamos hoje estudar sobre o livro de Colossenses. Vamos tratar aqui de informações sobre o livro, autor, data, esses aspectos históricos no geral. E também vamos falar sobre a vida do discípulo de Jesus e as suas relações familiares. Então, fique atento, pegue seu caderno, seu lápis, venha aprender um pouco mais conosco. Que Deus abençoe a sua vida e vamos orar neste momento para entregar a Deus este momento de estudo bíblico. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, estudando a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, Senhor, de aprender mais de Ti. Nos dá, Senhor, uma tarde abençoada. Abençoa cada um que está aqui presente, abençoa cada família, que possa aprender, colocar em prática tudo que venha a ler aqui, a ouvir aqui, Senhor. Senhor nos abençoa, nos guarda. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, vamos para a nossa EBD. Então, Deus abençoe a sua vida e fique conosco. Shalom para todos, a paz plena de Jesus para cada um aqui da sala e para quem nos assiste. Então, é um prazer mais uma vez estarmos aqui e eu acho que a gente vai ter muita coisa boa para a gente aprender, refletir. Inclusive, eu já quero pedir a Kaique, a Emerson, nosso grande tecnólogo, para já colocar aí para mim Colossenses, na hora que nós formos desenvolver a segunda parte, que nós dividimos em duas partes, essa programação de hoje, Colossenses capítulo 3, do versículo 18 até o capítulo 4, ao versículo 4, que é a segunda parte do que nós vamos conversar. Né? A primeira parte é uma coisa muito bonita, histórica. Que livro é esse? Qual a importância dele, né? Que o pastor Arno vai trazer para a gente. Depois nós vamos trazer, dentro do livro de Colossenses, um tema muito interessante e muito atual. Tudo dentro do livro de Colossenses. Então, presta atenção, compartilhe. Eu já compartilhei aqui com muita gente. Você que está ouvindo, que entrou, compartilhe para seus amigos, compartilhe para as famílias, que está muito voltado para a família. Compartilha, porque é uma forma linda de dividirmos os ensinamentos do Senhor, né, com as outras pessoas. Então, sejam todos bem-vindos. Graça e paz, amados. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que este capítulo que hemos de estudar, essa parte desse fragmento, possa também ser motivacional para a sua vida, já que tem sido para a nossa vida como igreja. E vai falar muito sobre a área, vamos dizer assim, social dentro da família. Então, coloquemos o nosso coração atento à palavra e o nosso pensamento também focado no que ela vai dizer. Sejam todos bem-vindos e compartilhem. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui da Igreja Batista Pérola. Então, peguem suas Bíblias, caderno, caneta e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Veja, a primeira parte que eu vou trazer aqui é... Bom, eu estou lançando mão de um apanhado que eu faço da igreja, da Bíblia de Estudo, Bíblia Brasileira de Estudo, que tem uma equipe bastante grande que trabalhou nesse equipe. O texto bíblico é Almeida 21, a tradução Almeida 21, e tem uma equipe grande que trabalhou nisso, e entre eles tem dois que nós conhecemos, pelo menos alguns de nós. Pastor Luiz Saião é um dos que foi o coordenador geral desse trabalho, e o revisor geral chama-se Pedro Moura, um baiano aqui de Salvador, contemporâneo nosso no Seminário do Sul. Pedro Moura, muito conhecido, ele é um hebraísta de primeira linha, conhece muito bem a língua hebraica e tem sido bastante interessante essa participação
desses dois ilustres, né, que nós conhecemos, os outros não são conhecidos, mas é uma equipe grande que trabalhou nisso aí. Então, o que nós podemos ter, digamos assim, nessa carta de Paulo aos Colossenses? Aliás, Colossos ou Colossas, tem uma divergência, alguns chamam Colossas, outros chamam Colossos, mas nós vamos referir aos Colossenses que habitavam naquela região, naquela cidade. Então, aqui um pequeno resumo, e respondendo aqui 4 perguntas, pelo menos 4 perguntas. Primeira pergunta, o quê? Depois, quem? O escritor, quem foi que escreveu? Quando escreveu? E por quê? Especialmente o porquê, nós vamos deter um pouquinho mais nessa questão. Então, a primeira pergunta, o quê? Bom, essa é uma pergunta que deve ser feita, né? A carta aos Colossenses, ela é muito semelhante à que Paulo escreveu aos Efésios. Essa carta continha, aliás, do seu teor, tinha como alvo auxiliar uma igreja que, a exemplo da igreja em Roma, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele nunca estivera lá. Aqui também não. Ele nunca estivera em Colossos até então. Então, a carta tinha como objetivo auxiliar essa igreja que estava aí enfrentando problemas. Essa igreja em Colossos estava mergulhada num ambiente religioso, diversificado, efervescente e místico. Estava trazendo problemas para essa nova igreja, problemas doutrinários para essa nova igreja. Esse assunto tem sido estudado por exegetas e vale a pena nós darmos uma olhada boa nessa questão toda aí. Então, quem escreve? Bom, a identificação de quem escreve está aí no capítulo 1, versículo 1, quando ele diz quem escreve: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Portanto, ele está aí com essa parceria com Timóteo, escrevendo essa carta. Então, quando? Essa é outra pergunta, terceira pergunta já. A carta em questão, ela deve ter sido escrita entre os anos 60 e 62, Anno Domini, ou seja, ano depois de Cristo, né? A maioria dos estudiosos e pesquisadores entende que ela faz parte de um grupo de cartas que Paulo escreveu estando preso, quando estava, porque Paulo foi preso algumas vezes, várias vezes, né? E essa, por exemplo, ele teria escrito um grupo de cartas, que seria essa, aos Colossenses, mas também a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses e a carta a Filemon. Esse bloco de cartas é tido como cartas da prisão, né? Provavelmente essa daqui ele escreve no seu primeiro aprisionamento, quando ele chega em Roma, lá no capítulo 28 de Atos, versículo 16, nós lemos assim: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Ou seja, ele chega a Roma, pode morar numa casa própria, não fica na prisão, mas fica preso. Está lá sob a custódia de um soldado. E provavelmente ele tem escrito nesse período essa carta em questão. Aí chegamos ao porquê. Os hereges de plantão lá naquela cidade fizeram um verdadeiro sincretismo de tendências religiosas das mais distintas e criaram confusão e desunião na jovem igreja cristã. Trouxeram influência da religião greco-romana, trouxeram influência do judaísmo e de uma espécie de gnosticismo incipiente e também das religiões de mistério. Nós vamos ver o que significa isso daqui a pouco. Isso proliferava na Ásia Menor, essas religiões de mistério, lá no primeiro século. Paulo, mesmo não conhecendo pessoalmente a igreja, como já disse, de forma corajosa, confronta o ensino prejudicial e equivocado que estava em vigor, exortando o povo de Deus a permanecer firme na fé em Jesus Cristo. Mas a pergunta que fica no ar é: que perigo a heresia reinante entre os colossenses representava? Seria realmente um perigo muito sério? Perguntas que surgem, portanto. O que nós podemos dizer a respeito disso? Pesquisadores têm mostrado que a tendência teológica herética de Colossos
formou um grupo que tinha experiências espirituais extraordinárias. Tais experiências os colocavam supostamente num nível superior aos demais. Assim pensavam eles. Influenciados por uma cosmovisão do tipo gnóstico. O que é o gnosticismo? É um conjunto de movimentos religiosos dos primeiros séculos do cristianismo, considerados heréticos, que combinam o misticismo, o sincretismo religioso e correntes filosóficas, chamado de gnosticismo. Eles achavam que havia vários níveis de distanciamento entre Deus e o homem. Portanto, seria necessário galgar os degraus por meio de experiências místicas e ascéticas, subindo os supostos degraus, visando chegar a um nível mais alto, um nível superior. Paulo, então, combate a ideia da necessidade de esvaziamento de Cristo, que eles propunham. Os hereges propunham isso, dizendo que Cristo, Paulo dizendo agora, combatendo isso, Cristo é suficiente e preenche toda a plenitude. Ou seja, Cristo preenche todo o espaço entre o céu e a terra. Não há necessidade de subir degraus. O tipo de espiritualidade proposto pelos hereges se fazia sentir superior, que fazia sentir eles superiores e provocava divisão na discriminação da igreja. Na prática, a decorrência disso era muito séria. Os prejuízos eram, digamos assim, tripartites. Eram prejuízos teológicos, prejuízos éticos e também comunitários. Prejuízos teológicos, éticos e comunitários. Não faltou criatividade no sincretismo dos colossenses, do povo, não da igreja, mas do povo. Lá no capítulo 2 de Colossenses, versículos 9 em diante, eu leio aqui o seguinte: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, nesses versículos, Paulo mais ou menos liquida essa questão aí. Agora, por que fala-se aqui em circuncisão? Por que surge esse texto, aliás, num contexto nada judaico, surge a questão da circuncisão? Pois é, misturavam elementos judaicos, ou elementos do judaísmo, em sua criatividade religiosa. Além disso, esse judaísmo vinha acompanhado de um misticismo mágico, principalmente ligado à influência dos demônios chamados princípios elementares. Os hereges passaram a vigiar a liberdade cristã e a exigir que os cristãos se abstivessem de certos alimentos e de determinadas bebidas. Além disso, que fossem observadas as festas religiosas judaicas. Todavia, a questão era ainda mais complexa. Acreditava-se que os princípios elementares, ou seja, potestades espirituais, tivessem poder sobre determinadas datas. Portanto, a obediência às festas não envolvia apenas ideias judaicas, mas também o temor pagão dos espíritos maus. Assim, a exigência legalista de regras era muito clara e incisiva. Paulo deixa isso claro no ensino que eles estão dizendo que é um ensino humano. E, além de ser ensino humano, é um ensino equivocado. Os hereges ensinavam que apenas crer em Cristo não era suficiente. Se os cristãos não fossem legalistas, eles não respeitassem as potestades, eles teriam problemas, segundo os hereges. A pergunta que surge daí é de se esperar: com que autoridade eles, os hereges, faziam isso? Bom, a resposta, de certa forma, é simples. Visões espirituais ditavam o tom da verdade.
Os hereges afirmavam que eles participavam de um culto em um nível superior, culto aos anjos. Eles diziam que adoravam no nível angelical, junto com os anjos. E nessas reuniões místicas surgiram, então, as visões que, segundo eles eram autorizadas, ou essas revisões lhes autorizavam a dizer o que eles diziam. Tais visões eram contadas detalhadamente e serviam de referência de espiritualidade e de autoridade. Paulo, então, foi inequívoco e direto ao condenar tal tendência perigosa e destruidora para a igreja que estava sendo, digamos assim, bombardeada ainda no seu início, os primeiros anos da sua existência. Ele argumenta que Cristo triunfou sobre os espíritos e que eles, os espíritos, não precisam ser temidos. Aí ele vai dizer no capítulo 2, versículo 15, assim: e tendo despojado, referente-se a Cristo, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo diz, não precisa nada mais. Isso é o suficiente. Concluindo, então, eu quero dizer o seguinte: em tempos teologicamente nebulosos, e confusos e incertos, nos quais nós vivemos atualmente, é necessário voltar a ler a carta de Paulo aos Colossenses, coisa que eu recomendo a todos. São apenas 4 capítulos. Numa sentada você lê os 4 capítulos, mas leia com atenção. Então, leia com atenção, principalmente tendo como esse background que nós estamos apresentando aí. A tendência de um legalismo judaizante que nós experimentamos nos dias de hoje pode trazer problemas para algumas igrejas. ênfase ao poder dos espíritos maus e o desinteresse pela centralidade da cruz de Cristo, o misticismo forte voltado para exigências extravagantes e a valorização indevida de anjos, em alguns contextos, são alguns dos problemas encontrados nos dias de hoje que devem ser confrontados com a sábia e decisiva palavra de Paulo aos Colossenses. Essa carta é um tesouro, que nós possamos olhar com muita atenção ao que nós temos aí. E vamos para a segunda parte, com a participação da nossa mesa, que está aí muito bonita. Que maravilha, não é? E a gente pensa assim, isso foi lá no início, mas a carta parece que foi escrita para a gente hoje. Quantas pessoas não querem esvaziar a figura de Jesus Cristo, querem introduzir coisas diferentes, né? Ideias diferentes, reunir várias visões filosóficas. Nossa, parece que o apóstolo Paulo está descrevendo assim, Igreja Batista Pérola dos Mares, atenção, cuidado com isso, com isso, com isso, com isso. E o interessante é que esse livro, eu acho ele tão completo, ele nos chama para uma vida digna, né? Uma vida correta, com ensinamentos corretos de Cristo, e dentre a sua fala contra as influências de outras religiões, de outras culturas, está falando também sobre família, relações familiares. Por isso que esse livro é muito interessante. Reforço a palavra do pastor. Vamos ler novamente esse livro agora, com essa noção panorâmica, por que o livro foi escrito, para quem foi escrito, as influências que estavam acontecendo com aquela igreja. E aí nós pegamos aí, Kaique, se você conseguiu, Colossenses 3, de 18 a 4, capítulo 3, do versículo 18 ao capítulo 4, versículo 4. Então, eu vou pedir para o Fernando ler para a gente, pode ser? Pode sim. Você consegue colocar, Kaique? Pronto. Não, eu só acabei projetando até o versículo 3, até o final dele. Tá bom, tá bom. Ali está Judas 1, não sei o que é aquilo ali, mas tudo bem. Fernando, melhor você ler, pegar a Bíblia e ler melhor.
Tá bom, farei Melhor. isso. Tá. Tá bom. Então, capítulo 3, a partir do versículo 18. Vocês em casa aí abram suas Bíblias e vamos acompanhar. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores. Aí foi que o Fernando colocou lá no início da fala dele, questões sociais, que parte da família e vai para fora da família. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Aí continua, capítulo 4. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes o Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Nós vamos nos deter à família, mas esse trecho fala das relações amplas, das relações de trabalho, do servo para o Senhor, do Senhor para o servo. E como é difícil essas relações, né? Essas relações sociais. O Ministério do Trabalho tem não sei quantas ações, ou contra o empregado, ou contra o empregador, o empresário, porque é uma área complicada. Mas nós, cristãos, tanto patrões como os servos, como fazendo parte de uma equipe onde há uma liderança, tanto líder como os liderados, como cristãos, nós devemos proceder de forma justa. Então, agora vamos nos deter, então, às relações familiares. Pode passando aí, eu vou convidar Kaique para ler o primeiro. Pode passar, Kaique. Pronto. E aí, esse destaque aí. Lê aí, Kaique, e o que você acha disso? Esse livro nos ajuda ou não nas questões familiares? Vamos lá. A vida como discípulo de Jesus tem poder para construir boas relações familiares. E a gente vê hoje as famílias sendo atacadas e destroçadas justamente por falta dessas pessoas que agem como discípulos de Jesus. Até mesmo cristãos que na igreja se comportam muito bem, faz tudo que é tipo de trabalho, não conseguem. Em sua casa já tem, acaba tendo duas faces. Uma face em casa com a mulher e os filhos, e outra na igreja. Ou se não, uma face na igreja e outra no mundo como geral. Então a gente tem que agir como discípulo de Jesus em qualquer lugar. E aí, com certeza, esse agir tem o poder para construir uma família saudável, uma família firmada. E, acima de tudo, a gente pode deixar como exemplo para toda a família o seu testemunho. E aí trazer aqueles que não são de Cristo ainda, ou até já trilhar o seu filho, filha, um caminho em Cristo, um caminho reto, porque muitas vezes também acontece de os filhos eles verem os pais se comportar de uma forma errada, errônea na sua vida e na igreja sendo outra, acaba se afastando do evangelho por esse mau testemunho. Então a gente tem que ter bastante cuidado, porque
tem poder para construir boas relações, um discípulo de Cristo, mas pode também afastar as pessoas. Então, é bom ter sempre esse cuidado. Perfeito. Passa o próximo, Kaique. Fernando, com você. Quando Paulo faz em sua carta recomendações à esposa, ao esposo, aos filhos e aos pais, claramente ele demonstra o desejo para que sejam bem-sucedidas as relações familiares. Com isso, ele destaca o valor da família. Os discípulos de Cristo devem estar comprometidos em valorizar individualmente a sua própria família. Quando no slide anterior falamos sobre ser discípulo de Cristo, lembremos que ser discípulo de Cristo é andar como ele andou. Partindo dessa base, a gente precisa entender quais foram os passos de Jesus e como ele falou sobre a família, em sua relação como filho, né, no caso de Maria, em relação a seus irmãos, tomando em consideração os discípulos, que ele tratava eles como irmãos, e assim, nos baseando nisso, ver como nos comportamos diante deste relacionamento familiar, onde cada um dos integrantes da família tem uma função e uma responsabilidade. Então, para este caso, como Paulo ele faz essa menção, temos o dever para com o integrante da família, dependendo da nossa posição. Eu como esposo, para com minha esposa, eu como pai, para com meu filho, e vice-versa. Então, esse relacionamento, quando estamos unidos em Cristo, com certeza, nossa vida, como diz aqui no texto, será bem-sucedida. Porque esse é o nosso desejo como parte da nossa família, de que o seu conjunto seja bem-sucedido. Só que, como mencionou Kaique Emerson no início, se um dos integrantes não é parte, não faz, vamos dizer assim, não se parte como discípulo de Cristo, dificilmente veremos uma família bem-sucedida. Porque, tal como Jesus mesmo mencionou, que ele tinha vindo não para unir as famílias, mas sim, lamentavelmente, ser contra um com os outros. Mas isso se produz justamente porque existe desigualdade no conhecimento de quem é Cristo na vida deles. Então, quando todos os integrantes da família são, de certa forma, discípulos de Cristo, vai existir como consequência a ser uma família bem-sucedida em todos os aspectos. Por quê? Porque juntos estamos buscando ao Senhor, juntos estamos fazendo vida em Cristo, juntos estamos procurando um devocional, fazer da leitura da palavra um encontro diário como famílias em Cristo. Então, aqui depois no final diz, os discípulos de Cristo devem estar comprometidos em valorizar individualmente a sua própria família. Com certeza, porque se eu sou seguidor de Cristo e Cristo ama a família como principal dentro desse sistema social, né, foi o que Deus instaurou como primeira instituição. Então, ele ama a família, então eu, como discípulo, devo amar a minha família e devo lutar por ela em todos os sentidos. Então, eu acredito neste vínculo quando eu sou realmente um seguidor de Cristo. Então, como consequência, claramente virá as vitórias. Perfeitamente. O próximo slide, eu vou deixar o pastor Arno falar e nos ajudar nisso daí. Olha só, o versículo 18. Quando a esposa é obediente ao seu marido. Quando a gente fala isso hoje, cria um certo tumulto para algumas linhas filosóficas, né, ideológicas. Nossa, quando a esposa é obediente ao seu marido. Lê aí, Arno, por favor. O primeiro papel em destaque é o da esposa. O foco é a obediência. É claro que a esposa possui outros papéis dentro do seu casamento, mas a obediência provavelmente foi destacada por causa das dificuldades das mulheres em Colossos obedecerem seus esposos.
A orientação bíblica não é de uma obediência cega à custo de qualquer coisa. Obedecer é aceitar a palavra dele e não tomar decisões sozinha. É uma obediência que se justifica por causa de Cristo. A sua consciência em Cristo deve conduzi-la ao seu esposo, ou deve a conduzir ao seu esposo. Então, lamentavelmente, muita gente sempre tem entendido errado o que a Bíblia diz a respeito da mulher ser submissa e obediente. Isso não quer dizer que ela seja, digamos assim, uma expressão bem comum, que seja capacho. Não, Deus criou a mulher para estar ao lado, que ele fosse idônea, que estivesse ao lado, ou seja, complementando, um complementa o outro. E quando nós vamos mais a fundo dessa questão, e o marido que quiser achar que ele é o bam da coisa e manda e pronto, está acabado, então ele precisa também saber que ele é o responsável por muitas mais coisas do que isso. Não é só ele ser o mandão de casa, não. Agora, a última responsabilidade da situação é dele, sempre. Portanto, ele tem que ter essa responsabilidade bem clara no seu relacionamento em casa. Ele tem essa responsabilidade, digamos assim, que ele tem a última palavra, mas também a responsabilidade sobre essa palavra. Pode cair fora de jeito nenhum. E o interessante é a gente pensar assim: um grupo social tem que ter um líder. Imagina que bagunça, ele estava se referindo às mulheres de Colossos, né? Que parece que não estavam obedecendo. Quer dizer, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, eu não quero assim, não chegam a um consenso. Eu entendo essa obediência no sentido de outra palavra, eu acho que é de diálogo, de compromisso, de lealdade, de amizade em relação um com o outro. E aí a coisa caminha. Eu posso pensar diferente, ele pode pensar diferente, mas há um diálogo, até chegar num consenso comum. Imagina a cabeça das crianças. Imaginem aí. Que confusão, quando os dois nunca concordam. Então, eu vejo assim, de uma sabedoria administrativa de um grupo social, essa palavra, fantástico, porque traz harmonia. Então, o primeiro papel em destaque é o da esposa. E há uma palestrante que falou uma vez uma coisa interessante. O homem, ele pode chegar em casa emburrado, chateado, mas se a mulher estiver bem, ela consegue conduzir as coisas direitinho e vai e flui. Mas se no caso for ela, na sua grande maioria, quando é a mulher que está com alguma dificuldade, toda a estrutura familiar fica perturbada. Interessante, né? E aí, quando a gente vai para Provérbios, vai dizer: a mulher sábia edifica a sua casa. Então, tem tantas coisas lindas que nós podemos realizar, de tanta beleza, eu vou dizer assim, de grandeza mesmo das mulheres. Nós não precisamos nos preocupar em querer ser mais do que ninguém para dizer que assim vão me respeitar. Engano. Eu entendo assim, né? E essa tradução está muito assim forte, né? O primeiro papel em destaque é o da esposa. Aí o foco é obedecer. Não é forte? Kaique, que é o jovenzinho mais recém-casado entre nós, Fernando, quero saber, o que vocês acham disso? Que obediência é essa das esposas? Me conta aí. Kaique, você é o mais novo, então dá-lhe aí, responde a essa pergunta. Rapaz, é obediência na palavra, né? Ele está sempre sendo a ajudadora do marido e sempre
um só pensamento, né? Os dois, ser um companheiro do outro. Eu acho que essa obediência está sempre firmar na palavra e não ser submissa, mas estar sempre ao lado do marido. Bacana. Fernando. Para mim, o caso que devemos entender, né, de ser uma auxiliadora, no caso da mulher, eu acredito que seja o pensamento que antigamente se tinha, tomando na expressão que a mulher podia ter uma ideia, mas precisava consultá-lo ao seu marido. Naquele tempo, me dá a entender, Paulo, de que as mulheres, elas pareciam que estavam soltas, no caso, tomavam uma ideia, não pensava duas vezes, não consultava em casa com seu marido e fazia essa ideia tratar de acontecer. Ou seja, tomava por si só essa responsabilidade. Agora, cabia ao marido ele entender a posição da mulher e apoiá-la, no caso for, colocando sua voz como parte dessa responsabilidade, tomando para si essa responsabilidade. Agora, acredito que Paulo muitas vezes colocou nessa posição, né? Porque existiam naquele tempo, eu não sei precisamente se é o caso de Colosso, mas sim em outras regiões onde existiam muitos templos, né, da deusa Afrodite. E nesse caso da deusa Afrodite, a mulher era vista de outra maneira, tá? Para outras situações. Então, o caso da mulher aqui a ser obediente não era opacar a identidade da mulher, mas sim se fazer ouvidos através do homem que era o responsável da casa e de um movimento patriarcal que era a sociedade antigamente. Então, desde um ponto de vista, o que trata Paulo de fazer entender é as posições dentro da hierarquia social familiar e fazendo de proteção ao caso da mulher para que ela não fosse vista de forma errada pela sociedade daquela época. Hoje em dia podemos entender que essa orientação da obediência é em comum acordo. A mulher tem uma ideia, o homem acata ou justifica essa ideia e juntos como família fazem um bem comum para a sua própria casa e para a sociedade em si. Então eu vejo desde esse ponto de vista isso que nos traz Paulo. Ótimo, ótimo. Tá entendido, né? Para quem nos ouve, né? Essa obediência é fruto de, sempre digo, de uma inteligência social, né? Vamos fazer tudo para estar em harmonia, porque isso vai fazer bem. Próximo slide. Volta aqui um pouquinho, slide aí. Volta um pouquinho, por favor. Só uma coisinha que essa questão da submissão. Eu entendo o seguinte: o homem é a cabeça da mulher, está escrito lá no outro texto. Ou seja, em última análise, a responsabilidade é dele. Então, se houver, digamos assim, divergência de opinião a respeito de qualquer assunto, que se siga, então, a palavra do marido, tá? Mas ele tem que ser, digamos, responsabilizado por aquilo que ele está propondo. Ele tem que depois, digamos assim, arcar com a responsabilidade no sentido de que aquilo que ele está propondo fazer, se ela foi, nesse caso, né, eu entendo aí submissão nesse sentido de seguir pelo caminho dele, não ficar sem fazer uma submissão de aderir ao que ficou decidido. Se há uma divergência de opinião, que permaneça dele, porém, ele tem que ter essa responsabilidade. E é nesse sentido que eu entendo a submissão. E não como muita gente entende por aí, né? De qualquer jeito, como subjugo, que eu chamo né? de ser capacho, subjugar, não se trata disso. E o bacana é isso que eu quero falar para as mulheres, para as esposas. Às vezes nós achamos que uma coisa não vai dar certo, mas o esposo decide fazer. E aí a gente tem que ficar com o coração livre diante do Senhor. Senhor, agora a responsabilidade é dele. E é tão bom fazer isso porque
Deus vai agir, vai falar, vai corrigir se for necessário, e às vezes até volta e diz: é verdade, não era bem isso que eu devia fazer. Isso é bacana, né? Do que criar uma contenda absurda, às vezes até um pouco mais forte, uma agressão, podendo evitar tudo isso. Próximo versículo. Cristo se faz presente na família quando o marido ama sua esposa. O segundo papel de destaque é do marido. O foco é o amor. Olha que coisa, hein? A mulher é a questão da submissão, de entender que ele é o líder. Mas do homem é o amor. O marido não deve apenas amar a sua esposa, mas a grande parte dos homens possui dificuldade em amar ou demonstrar o seu amor. Não são poucas as mulheres que não se sentem amadas pelos seus maridos. Por isso, Paulo recomenda que os maridos corrijam esse defeito. Olha só que coisa, hein? Caramba, isso é bem forte. Ah, você não vê, não sabe que eu te amo? É, sabe que eu te amo, se não fala. Né, Kaique? Né, Arno? Né, Fernando? Então, aí o apóstolo Paulo vem e puxa a orelha dos homens. Porque nós, mulheres, de uma maneira geral, nós somos muito dinâmicas, nós somos faladeiras, nós conversamos muito, e a gente se entende, somos mais ativas na sua grande maioria, mas há homens muito ativos também, muito dinâmicos. Mas, na sua grande maioria, nós mulheres somos assim. Por isso que tem que dar uma puxada nas mulheres, porque se deixar, ela vai atropelando todo mundo. Ela manda no marido, manda nos filhos, manda na sogra, manda no sogro, vai mandando e todo mundo tem que fazer o que ela quer. Né? Tivemos uma EBD um tempo atrás, onde irmã Sueli, ela armou um sermão, parece que foi criando na própria EBD, isso. Foi criando, foi escrevendo quase que um texto exclusivo para como o marido deve mostrar esse amor para com o homem. Se você quiser pesquisar, busque umas EBDs atrás que está relacionado. Isso mesmo, ela falou, agora eu quero falar para os homens, né? Isso, aí ela menciona e faz um texto, a gente ficou sem palavras em relação a isso. Mas ótimo. Muito interessante, eu acredito que cai muito a calhar nesse ponto aqui sobre fazer menção a demonstrar o amor. Perfeito. Agora, fazendo uma referência aqui ao que Paulo escreve aos Efésios, lá ele é muito mais incisivo ainda, na carta aos Efésios, quando fala no capítulo 5, sobre os deveres domésticos. Isso. Ali aparece aquela célebre frase dele, que o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. E aí derruba qualquer tentativa de amenizar. E se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos entrar no seguinte. O apóstolo Paulo, quando ele fala essas coisas, ele está dizendo assim, olha aqui, homem, olha aqui, esposo. Casamento é compromisso. Casamento é compromisso. E quantos têm abandonado as suas famílias? Porque eu quero ser feliz. Casamento é compromisso. Quem nos ouve, atenção. O meu amor acabou. Trata de aquecer esse amor de novo. Reconquiste um ao outro. Casamento é compromisso. O amor vem junto, mas o compromisso vem primeiro. Então, eu espero que isso nos ajude a entender que a gente tem que tentar superar os desafios e não largar o barco à deriva, por qualquer razão. Próximo slide. Muito obrigada, gente. Vocês entenderam direitinho. São os homens maravilhosos que demonstram amor às suas esposas. Eu gostaria que o pessoal vá colocando aí nos comentários como deveriam os homens atuar nessa busca de amar as suas esposas. O que elas esperam da gente como esposo. Comente aí. E vamos conversando. Isso. E aí vinha agora a relação com os filhos. Então, primeiro a mãe, segundo o pai e agora os filhos. Então, o terceiro papel das relações familiares em destaque o dos filhos. O foco também é obediência.
As crianças precisam entender que elas têm que obedecer para elas serem felizes, para que a vida dela prospere. Gente, nós estamos vendo aí jovens morrendo por falta de obediência aos pais. Os pais ensinam, não vão por aí, meus filhos, e os filhos não obedecem. Os filhos não obedecem os professores, não querem obedecer às autoridades, para infelicidade deles. Então, o foco é obediência. Novamente, a palavra obediência aparece como uma recomendação. Ao dizer sempre, ele não ensinou que essa obediência seja a qualquer custo, pois isso seria contra o que a Bíblia inteira ensina. Entendemos que sempre quer dizer que, embora os filhos cresçam e criem suas próprias famílias e sejam, em alguns aspectos, mais desenvolvidos que seus pais, eles devem sempre a obediência. Como nós já estamos no nosso limite de horário, então isso fica uma chamada para os filhos. Mas aí o próximo slide vai falar o seguinte: vai falar que agora é a figura paterna e materna em relação a esses filhos. Kaique falou muito bem no início lá, quer dizer, os pais são uma coisa em casa, são outra coisa na rua, né? Então, qual é a orientação que o apóstolo Paulo fala nessa carta? Não irritem os vossos filhos. Mas, Jussara, como eu irrito os nossos filhos? Falando demais. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Não sendo justa com os filhos. Protege um em detrimento de outro. Caramba, isso é um perigo. O que os filhos esperam dos seus pais é cuidado, carinho, amor e educação. Mas alguns pais, ao invés de fazerem o bem, acabam fazendo o mal. A irritação provocada pelos pais desanima os filhos. Filhos que não se sentem pertencentes à família. Filhos que dizem que nunca recebeu cuidado materno e paterno. Foi criada, mas bem sozinha, bem sozinho. Parece mentira, mas existe, gente. Filho é filho para sempre. E o filho cresce e diz assim, não, eu tenho que continuar vivendo a minha vida, porque eu sou cobrado o tempo todo e muito pouco ajudada. Né? Eu acho que neste ponto, irmã Jussara, tem uma relação interessante, que uma das irritações, né, dentro do viver dos filhos com os pais é quando os pais não cumprem as suas promessas. Então, muitas vezes, o filho se irrita muito mais que a justiça ou injustiça entre irmãos, é quando ele promete uma coisa e não cumpre. Então, a gente precisa estar de olho e ficar de olho nesse aspecto de cumprir, de falar que vai cumprir e não cumprir. Então, perfeito. Isso também irrita. Isso também irrita. Então, a gente viu o papel da esposa, o papel do esposo, dos filhos, dos pais, isso tudo na carta de Colossenses. Que carta maravilhosa. E agora nós vamos, então, finalizar, né, as considerações finais. Eu vou pedir para a Kaique fazer essas considerações finais. Quando a esposa ouve o marido se doa à sua esposa, os filhos obedecem aos seus pais e os pais não irritam seus filhos, a obra de Cristo torna-se evidente nessa família. Os ensinos de Jesus não são aplicáveis a todas as pessoas, principalmente as que vivem em família. Suas palavras são capazes de abençoar qualquer ambiente, inclusive o lar. A vida como discípulo de Jesus tem poder para construir boas relações familiares. Mulheres, ouçam seus maridos. Maridos, deem atenção às suas mulheres. Filhos, considere com mais respeito a opinião dos seus pais. E pais, colaborem com a paz dos seus filhos. Amém. Que assim seja. Amém. Que esse estudo caia nos nossos corações e que a gente melhore. Cada dia a gente vai melhorando um pouquinho. Deus abençoe. Amém. E assim nós encerramos nosso EBD de hoje. Mas, logo após essa programação, automaticamente você já vai ser redirecionado para a nossa programação de celebração,
que acontece ao vivo na nossa sede, então, na Rua Castro Alves 228. Então, se você for de Salvador, quiser nos fazer uma visita, pode vir à nossa sede, mas vocês têm que estar longe, não pode comparecer à nossa igreja. Vamos estar redirecionando aqui já para o link da nossa celebração. Então, Deus abençoe a sua vida e uma boa tarde.